Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas dos anos finais, mais especificamente a galerinha boa aí do sexto ano. E aí pessoal, tudo tranquilo? Vejam só, hoje para a nossa aula, onde nós vamos abordar a continuação da temática que nós estávamos trabalhando na semana passada. Inclusive, se você ainda não viu a aula da semana passada, você pode assistir esta aula pelo YouTube do Educa Recife. E, nesse sentido, hoje nós contamos aqui com a ajuda do Anderson. Anderson, nosso intérprete de Libras, ele está aqui no cantinho, olha ele aí, ó. Tchauzinho aí, Anderson, faz teu nome. Beleza. Então, galerinha, turma boa, a gente vai para mais uma aula de história. E antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero mais uma vez dar aqui a palavra para ela, a professora maravilhosa, a professora Vanessa. E aí, Vanessa, tudo de boa? Já no clima do sextou? Já no clima do sextou, professor Luciano. Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, né, nesse encontro, nesse momento de estudo, para entender, né, um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a história, né? É tão bom essa disciplina, a gente poder entender as coisas, né, os grandes acontecimentos que, né, ocorreram no passado e refletir também, né, o que é que impacta agora no nosso presente. Então, boas-vindas a todos e todas e bons estudos também, né, gente? Sim, outra coisa, para não esquecer, eu já estou aqui ligada no chat, qualquer dúvida e comentário, deixa aqui que a gente vai ficar bem atento, tá bom? Bons estudos. Agora sim, é contigo, Luciano. É isso aí. E só lembrando, né, caso você ainda não tenha feito o download do aplicativo do Educa Recife, aí Billy Boy jogou aí os QR Codes no cantinho aqui da tela, ó, aqui. Então, aponta o seu celular para o QR Code, ele vai direcionar você para a loja de aplicativo específica, seja iOS ou seja Android. Você faz o download, instala o aplicativo do Educa Recife e pode acompanhar nossas aulas ao vivo durante o turno da manhã. E o melhor, né, professora, com a internet financiada pela prefeitura. E lembrando que após a exibição da nossa aula ao vivo aqui, essa aula ela é reprisada no turno da tarde também pela TV Nova e ela vai para o YouTube, lá para o canal do Educa Recife. Então, só não assiste a aula quem não quer, não é? Exatamente. Só não assiste a aula quem não quer. Então, vamos tentar lembrar aqui, ó, o nosso mascote aqui, o Fofozinho, ó, ele está perguntando aqui, professor, o senhor pode lembrar o que nós vimos na aula passada? E aí, você assistiu a aula da semana passada? Você lembra o que foi que a gente trabalhou na semana passada? E aí, será que você que está aí assistindo a aula, você lembra? Vamos tentar lembrar um pouquinho o que foi que a gente viu na aula passada. A senhora lembra, professora, o que foi que a gente viu na aula passada? Lembro, sim. Muito Será que bem. eles lembram? Eu estou achando que a turma deve estar esquecida. Para mostrar aí, se você lembra, vai lá no chat, né? Entra no chat aí, manda a mensagem para a professora Vanessa, avisando aí, ó, o que foi que a gente viu na aula passada. Mas, assim, como a gente aqui, né, é super de boa, super legal, a gente vai começar revisando o que a gente viu. Então, ó, o que foi que a gente viu na aula passada? Primeira coisa, a gente trabalhou, né, a ideia de sítio arqueológico, né? Então, a gente viu na aula passada o que é que a gente chama de sítio arqueológico. Então, a gente viu que o sítio arqueológico, ele se constitui como um espaço, né, onde nós encontramos vários vestígios ou vários indícios da presença humana naquele local, né? Seja por meio de utensílios, seja por meio, né, de construções. Então, a gente viu isso. Porém, a gente viu também, ó, categorias gerais de sítios arqueológicos, né?
a gente viu os sítios históricos coloniais. E aí, você lembra o que era um sítio histórico colonial? O sítio histórico, né, é aquele, né, geralmente uma localidade que traz ali inúmeras características de um determinado povo, de uma determinada civilização, e ali a gente pode reconstruir a partir do estudo, né, daquele sítio, como a gente imagina, né, que era o cotidiano daqueles moradores, né? Então é um sítio que tem um valor histórico, né? Quando a gente fala do sítio colonial, a gente pode dar como um exemplo disso, né, ruínas ou restos, né, ou aquilo que permanece, por exemplo, né, de digamos, de um engenho, né, de plantação de cana-de-açúcar. A gente pode, as ruínas de uma vila, né, as ruínas de uma igreja. Então, esses seriam alguns exemplos, né, de sítios históricos, né, ou sítios coloniais. Mas a gente trabalhou outro, né, o sítio a céu aberto. O sítio a céu aberto é aquele, né, que tem assim um valor próximo, né, do que seria o sítio histórico, porém ele não é protegido. Ele está exposto ali o tempo todo à ação da chuva, do sol, né, dos ventos, né, das tempestades. Então ele está exposto ali à ação da natureza, ele não é protegido. É exatamente o contrário do que a gente vê aqui, ó, com os sítios abrigados. O sítio abrigado, ele é um sítio, né, que tem o seu valor também como um sítio a céu aberto, mas ele geralmente está protegido, seja por uma entrada aí de uma encosta de uma montanha, por uma furna, né, ou seja, por meio de uma caverna, né? Aí a gente citou como exemplo os sítios, né? Os sítios pré-históricos, como a gente vai falar daqui a pouco a respeito, né, de um deles que a gente também começou a falar sobre ele na semana passada, mas aí tem lá, né, os restos que são deixados em algumas cavernas, em algumas encostas de montanhas, por ancestrais, né, dos seres humanos naqueles espaços. Mas a gente tem também, ó, vocês acham que eu pulei? Não, pulei não, foi intencional. Aqui eu não esqueci, na verdade eu pulei, mas não esqueci. Os sítios megalíticos, né? Então o sítio megalítico, ele é aquele, né, que mostra grandes construções a céu aberto, geralmente, né? A gente citou aqui, por exemplo, o exemplo, né, do Stonehenge, né? Aquela construção, você não lembra, volta na aula passada, você vai ver. A gente colocou a imagem, né? Um conjunto de blocos de pedras, né, que pesam toneladas, certo? Colocados ali em círculo, com outras pedras por cima, né? Fazendo, né, a junção de duas pedras, né, assim, verticais com uma horizontal por cima, fazendo tipo ali uma grande porta, né? E a gente até hoje, né, o Stonehenge, por exemplo, ele é objeto de estudo. O pessoal fica tentando, né, entender como é que os seres pré-históricos, né, eles conseguiram erguer aqueles blocos de pedra, né? As estátuas lá da Ilha de Páscoa, né? Então, nesse sentido, né, grandes estátuas, né, que foram erguidas ali. Há quem diga, inclusive, professora, que aquilo tudo ali é obra até de extraterrestre, né? Então a turma tem aquela ideia, né, de que aquilo ali seria obra de extraterrestre, né, os OVNIs, né, objeto voador não identificado. Eles vieram, aí os ETs desceram ali, construíram aquilo ali e foram embora, né? Então, assim, eu não sei qual a finalidade, né, com a qual eles viriam fazer aquilo ali, depois ir embora e sumir para nunca mais voltar. Mas há quem diga, né? Então a gente tem esses relatos, né? Essa questão, né, assim, as teorias, né, que são levantadas, né, quando a gente não conhece a respeito da origem de uma coisa, são interessantes, né? São sim, com certeza. Mas é também importante a gente ir na descoberta, né, das fontes aí. A gente já falou, o professor Luciano já falou aqui, né, a questão das fontes históricas, o quanto é importante fazer esse trabalho de análise, né? E o trabalho do historiador, assim como do arqueólogo, né, ele é de investigação.
né? A partir dali do arqueólogo, por exemplo, ele pega um vestígio, resto de alimentação, às vezes, né, de um objeto e vai fazer uma investigação minuciosa, cuidadosa daquilo ali. Então, é muito importante a gente também ir atrás das fontes para poder ficar aí ligados e saber de onde é que está surgindo essa teoria, né? Verdade. E então, inclusive, a gente falou sobre isso na aula passada, né? A gente falou sobre a importância também, né, do trabalho do arqueólogo, da arqueóloga, né? Para quem não lembra, o arqueólogo, ele é aquele profissional que está preocupado, né, com esses vestígios que a humanidade deixou. Então, ele vai estudar ali aqueles locais que apontam vestígios deixados pela humanidade. Diferente, por exemplo, do paleontólogo, né? O paleontólogo é aquele que vai estudar vestígios também, mas vestígios animais, né? Então, não é o arqueólogo, por exemplo, que vai estudar sobre os dinossauros. É o paleontólogo, né? Então, a turma acha, né? Embora que muitas vezes esses dois profissionais eles possam trabalhar em conjunto, né? Eles possam até trabalhar em conjunto, né? E em conjunto, inclusive, também com outro profissional que é o historiador, né? O historiador, a historiadora, eles estão preocupados com a escrita da história e também com a escrita da história do período onde os nossos ancestrais, eles ainda não escreviam, não eram organizados nem em estados, né? Então, a história também estuda isso. Então, nesse sentido, arqueólogos, historiadores, né, paleontólogos, antropólogos, sociólogos, às vezes até filósofos, né, geógrafos, geólogos, eles podem trabalhar em conjunto. Os biólogos também, né, eles podem trabalhar em conjunto, né? Às vezes um químico, né? Por exemplo, quando a gente acha uma ossada, né, de um determinado hominídeo. E aí, como é que a gente vai saber quanto tempo aqueles ossos estão enterrados ali? Então, existem técnicas, né? Técnicas de laboratório, né, que são utilizadas, né, por biólogos ou por químicos, às vezes, né, pelos próprios arqueólogos, né, que são utilizadas ali para ter uma medição aproximada de quanto tempo aquela ossada está ali. Então, é muito importante o trabalho do arqueólogo, né, e o trabalho desses demais profissionais, né, que muitas vezes dão assim, um auxílio muito grande para a produção do conhecimento historiográfico, né, para o trabalho do historiador, da historiadora. Então, a gente falou disso. E na aula passada a gente falou também, começou a falar sobre a Serra da Capivara, né, que é um exemplo de sítio arqueológico, né, desses sítios, né, que a gente pode colocar também como sítio abrigado, e a gente começou a falar sobre isso. Aí hoje, o que é que a gente vai falar? O nosso fofozinho já está curioso aqui, ó. Professor, o que é que nós vamos estudar hoje? Então vamos lá, está passando aqui a mais, né? Então veja, para responder o nosso fofozinho e responder a sua curiosidade do que é que a gente vai ver hoje, nós vamos analisar o acervo, né, de alguns, na realidade especificamente de um sítio arqueológico que é o sítio lá da Serra da Capivara. Aí vocês podem estar se perguntando, hoje o professor ele trouxe uma mesa aí, ó, com alguns utensílios, então vai ficando curioso aí, curioso durante mais um tempinho, porque daqui para o final da aula a gente vai explicar o que é isso aqui. E pela aula vocês vão até descobrir, né, vão entender, porque a gente sabe que a gente está lidando com alunos e alunas extremamente inteligentes, né? Então a gente acredita que vocês vão descobrir o que é isso aqui antes da gente terminar a nossa aula. Mas vamos lá. Então veja, a gente começou falando, né, sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente viu, né, que o Parque Nacional da Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral, ou seja, proteção total, né, da natureza, que se localiza aí nos municípios piauienses, ou seja, no estado do Piauí, aos municípios, né, de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Então, observa aí, nós temos no mapa, aqui, ó, o mapa do Piauí, e aqui em verde
nós temos a localização do Parque Nacional da Serra da Capivara. Se você, né, tiver dúvida, por exemplo, você pode inclusive acessar o site, né, fazer uma busca, né, pelo Parque Nacional da Serra da Capivara, você vai encontrar inúmeras informações. A gente trouxe algumas, porque como o nosso tempo, né, não é tão grande assim, a gente tem um tempo limitado para a nossa aula, então a gente trouxe algumas informações. No mapa do Brasil, ele está aproximadamente nessa localização aqui, ó. Lembrando, né, que esses mapas, né, eles são todos, né, feitos numa escala reduzida para que a gente possa, né, apresentar mais detalhes. Mas sobre escala, os professores de geografia, se ainda não trabalharam, mais na frente podem trabalhar esse conteúdo aí com vocês, ok? Então, vejam só. Outra coisa, o Parque da Serra da Capivara, ele tem a maior e mais antiga, repetindo, a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Não é só do Brasil, não, nem da América Latina, é de todo o continente americano. Então, a maior concentração de sítios arqueológicos da América está aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, ok? Quase 200, né, professor? Isso, quase 200 sítios, né, no mesmo local, certo? Então, os estudos, eles mostram, inclusive, né, que a cadeia montanhosa, né, de Capivara, né, que recebe o nome de Parque da Serra da Capivara, porque a gente tem uma cadeia de montanhas, né, cadeia de montanhas da Capivara, era densamente povoada na era pré-colombiana. Lembrando, a gente usa essa terminologia pré-colombiana para se referir aos povos primitivos que já habitavam na América antes da chegada dos europeus, né? Aí pré-colombianos porque o primeiro europeu, né, assim, na era moderna, a chegar no continente americano foi o navegador genovês, né, a partir, né, de, assim, apoio, partindo com apoio, né, da coroa espanhola, o Cristóvão Colombo, né? Então, nesse sentido, pré-colombiana, mas esse termo, ao mesmo tempo, vale apontar que é um termo, assim, eurocêntrico, né, centrado a partir do olhar do europeu. Logo, é um termo que carrega, né, uma carga de preconceito, porque é como se não existissem povos com culturas, né, com história aqui no nosso continente, e que a história do continente americano ela só começa a partir da chegada de Cristóvão Colombo. Mas não, acredita-se que aqui na América do Sul, por exemplo, já existiam povos, né, originários aqui, séculos antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, quando ele chegou aqui, já existia toda uma cultura, toda uma gama, né, de povos que habitavam aqui no território, né? Então, é só fazer essa ênfase. Mas existiam, né, uma grande quantidade de povos aqui nessa região. Outra coisa, né, a gente falou que o Parque da Serra da Capivara é um local de conservação arqueológica, com uma grande riqueza de vestígios que se conservaram durante milênios. Então, todas as condições naturais, elas favoreceram ali para que esses vestígios, né, as pinturas que a gente vai analisar daqui a pouco, os fósseis, né, que foram encontrados, eles fossem preservados, né? Então, condições climáticas ali contribuíram para que esses povos, né, os vestígios deixados por esses povos fossem preservados, ok? Aqui a gente tem um mapa, um outro mapa, né, de localização do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então aqui, ó, a gente tem o território, né, do mapa do Brasil, a gente tem a expansão, né, do mapa do Piauí, e no território do Piauí, aqui a gente tem a localização da Serra da Capivara, do parque, né, da Serra da Capivara, que é exatamente esse parque aqui, ó. Então, quem tiver algum dia a oportunidade de visitar o estado do Piauí, visitar o Parque da Serra da Capivara,
vai sair de lá encantado, encantada, né, com a grande quantidade, né, de vestígios. Aqui, ó, a gente tem, ó, na região, né, da Serra da Capivara, aí, o Boqueirão da Pedra Furada, que recebe esse nome, não precisa nem explicar tanto, né, porque ele recebe esse nome, né? Então aqui é o Boqueirão da Pedra Furada, exatamente por conta disso, e que é um dos locais que guarda aí uma grande quantidade, né, desses vestígios, né, pré-históricos, ok? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma imagem, né, de algumas pinturas, que a gente chama de pinturas rupestres, né? Que é um gênero específico, né, da arte humana, certo? A arte primitiva, né? A gente observa aí alguns vestígios. Então aqui a gente tem, ó, várias cenas em uma mesma pedra, né? Então, inclusive, ontem nós fizemos uma gravação externa, né? Onde a gente foi lá ao Espaço Ciência. E lá existe, no Espaço Ciência, quem já teve a oportunidade de ir, tem a simulação lá de uma caverna, né, com essas pinturas e com algumas representações de seres humanos lá em atividades pré-históricas. Se você ainda não foi ao Espaço Ciência, convide o seu professor, a sua professora, a convidar vocês para fazer uma excursão, né, pedagógica aí para o Espaço Ciência, né? Que vai ser assim uma visita muito rica, né, em conhecimento. Não é verdade, professora? A gente foi lá ontem, foi muito legal, né? Exatamente, é muito legal, né? E interessante no Parque aí Nacional da Capivara, que é um patrimônio, além de histórico, é também um patrimônio natural, né? Que lá, além de ter essa proteção do valor histórico, né? Histórico, estético, também tem a proteção do ICMBio, né, que é uma autarquia aí que conserva a questão, né, de proteção ambiental, né, então lá também tem esse valor. Então é um lugar realmente precioso, muito rico, não só da questão, né, do meio ambiente, o ecossistema Caatinga, né, que vocês aí já estudaram isso na geografia, mas também esse valor arqueológico, histórico que tem a Serra da Capivara. Então, é bem interessante mesmo. E vocês podem, na internet mesmo, pesquisar aí alguns vídeos, né, que mostram aí o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é bem interessante. Inclusive, só lembrar também, na aula passada, a gente colocou um videozinho curto, né, que fala sobre o Parque da Serra da Capivara. Aí vale a pena retomar a aula, né? Aí veja aqui outras cenas do cotidiano, né, cenas aí que mostram homens e mulheres, né, aí, a gente tem também a questão aí, ó, do Vale do Catimbau, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Vale do Catimbau também, ok? Veja, o Parque Nacional do Catimbau também é conhecido como o Vale do Catimbau. É um parque nacional brasileiro aqui, ó, no estado de Pernambuco. Então aí, ó, vocês não precisam nem tão distante lá no Piauí, né, para poder verificar aí e contemplar um pouco dessa arte pré-histórica. Aqui no estado de Pernambuco a gente tem o Vale do Catimbau, que também tem uma concentração aí de vestígios, né, pré-históricos aqui no estado de Pernambuco. Foi criado em 22 de agosto de 2002 e abrange aí os municípios pernambucanos, ó, de Buíque, Bimirim, Sertânia e Tupanatinga, entre o Agreste e o Sertão pernambucano, né? Então vale a pena visitar, né? Aqui a gente tem um mapa, ó, do Parque Nacional do Catimbau, mapa de Pernambuco, ok? E aqui, ó, já na transição aí, ó, do Agreste, né? Então a gente tem aqui, ó, o Vale do Catimbau, né? É o segundo parque, né, do estado, né? O primeiro é o de Fernando de Noronha. Então o Vale do Catimbau, ele preserva uma das últimas áreas de Caatinga, né? As áreas de preservação de Caatinga, né, no nosso estado. Então é muito interessante.
Lá você pode contar também com o trabalho, né, de guias, que vão fazer trilhas com vocês, né? Então é interessante. Agora só lembrar dele, se você for visitar, né, para fazer as trilhas, levar alguns sapatos, né, mais resistentes, com solado, né, maiorzinho assim, porque o chão é muito quente, né, e a gente já foi em locais e em excursão que alguns colegas tiveram, né, o solado do sapato lá derretendo, professora, de quente, né, porque quente, é sertão, né? é sertão, é já a transição ali para o sertão, então é uma questão, o clima ele é quente, né. Aqui a gente tem, ó, Vale do Catimbau, algumas imagens, né? Então aqui tem a imagem do vale, certo? E aqui, ó, uma das furnas, né? A furna, ela é uma entrada assim, né, para a caverna, né? Não é uma caverna propriamente dita, né? Ela é uma entrada assim que tem no pé ali da montanha, né? Então os nossos ancestrais primitivos, eles se abrigavam aqui dentro, né? E inclusive aqui dentro, né, eles faziam as pinturas, né? Eles acendiam fogo, eles dividiam caça, eles dormiam, tá? E nesse sentido aqui, ó, há um pouco do acervo aí, ó, do Vale do Catimbau, ó, vejam, pinturas pré-históricas. A gente pode até fazer uma comparação, né, com as pinturas lá da Serra da Capivara, ok? Então, nesse sentido, a gente tem essa questão aqui, né? Aí, para a gente encerrar a nossa aula, possíveis, né, análise e interpretação dessas pinturas. Primeiro, né, a primeira forma de análise, a gente não tem como dizer por que é que eles pintavam, né, essas gravuras ali nas cavernas, né, ou nas furnas. Mas a gente tem algumas possíveis ilações, né, interpretações, né, deduções que a gente pode fazer. Por exemplo, arte pela arte. Pintavam porque o cabo estava de boa ali, bateu um espírito artístico nele, ele vou pintar algumas coisas, né? Então eram os Pablos Picassos, né, daquele momento, né, os Michelangelos, né, os Botticellis, né, daquele momento. Então eles estavam ali pintando, né, e pintavam cenas do cotidiano. Outra forma é o totemismo. O totem é uma imagem, né, que eles faziam, né, geralmente é uma figura que representa uma geração passada. Então, era um culto à ancestralidade. Então eles faziam aquelas pinturas como forma de reverenciação dos seus antepassados. Lembrando que são possibilidades de interpretação, não necessariamente era assim, né, que eles lidavam ou pensavam. A questão, né, da magia simpática, isso aqui é uma outra coisa. Você já deve ter ouvido falar aí, a partir de um parente seu mais antigo, né, sobre a questão das simpatias, né? Então é uma mandingazinha ali que você faz, né, ou para ter sorte, ou para descolar ali o crush, né, a crush, né, faz alguma coisa nesse sentido. Então o que é que a gente tem? Por exemplo, vamos dar um exemplo, eles iam caçar, então pintavam a cena de caça porque acreditavam que aquilo ali ia dar sorte na hora da caça, né? Mas lembrando, isso é interpretação, ok? E, por fim, a questão da fecundidade. Era uma pintura também com uma forma ritualística, né? Que acreditavam que contribuiria, né, para a questão reprodutiva ali do grupo. Então, nesse sentido, a gente tem essas interpretações, mais exemplos aí, ó, de pinturas, mais exemplos. E para a gente encerrar a nossa aula, certo? Tem uma proposta de atividade, mas a gente vai deixar isso. Para a gente encerrar a nossa aula, nós temos aqui utensílios que foram adquiridos pela nossa coordenadora, né, Celi, lá no Vale, na Serra da Capivara, né? Então, aqui, ó, utensílios, certo? Que são, assim, potes, né, que podem ser utilizados, né, para guardar determinados produtos. E aqui, ó, utensílios de cerâmica, né? Deixa eu focalizar bem aqui. Todos ornamentados aqui, ó, com gravuras, reprodução de gravuras da Serra da Capivara, certo? Que eram utensílios semelhantes ao que eram os que eram produzidos por esses homens e mulheres pré-históricos. Então, aqui, ó, uns copinhos, né? Aqui, ó. Lindo, né? Lindo, né, professora? Aqui, lindo. ó. Assim, para tomar um cafezinho
É uma coisa fantástica, né? Então, é isso, gente. A gente espera, né, que vocês tenham gostado da aula. Só como sugestão de atividade, nosso tempo já esgotou. Supervisão aí do seu professor, da sua professora. Vocês podem pedir a ele aí, ó, papel madeira, tinta guache, né, e melar a mão para simular aí pinturas rupestres, né, como a gente tem aqui ornamentando. Então, essa atividade é muito divertida, vocês vão gostar. No mais, agradecer ao Anderson, agradecer à professora Vanessa. Estouramos nosso tempo. Sextou. Tchau, tchau. Até a próxima aula.